Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. Nesse episódio a gente volta meio século no tempo para revelar os bastidores da cobertura da Guerra do Vietnã. E quem vai guiar a gente nessas lembranças é uma lenda da nossa profissão, José Hamilton Ribeiro, que foi para a guerra pela célebre revista Realidade e voltou dela com marcas para a vida inteira. Então ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né? Era uma mina. O tempo, às vezes, parece um inimigo, né? Esse episódio que você está ouvindo agora foi a produção mais demorada do Vida de Jornalista até hoje. Desde que eu pensei em fazer a série Memórias, a primeira coisa que eu coloquei na cabeça foi que eu queria que o episódio final fosse com José Hamilton Ribeiro sobre a Guerra do Vietnã. E do momento em que eu consegui o contato dele até a publicação do episódio foram mais de 5 meses. Eu cheguei aí a São Paulo uma vez para fazer algumas gravações, fiquei muito perto de combinar a entrevista, mas a gente se desencontrou. Rapaz, eu tô no interior de Minas. Ah, você viajou para Minas. Eu tô a 600 quilômetros de São Paulo. Caramba, não sabia que você tinha viajado agora. Olha, então eu volto para São Paulo no fim do mês. Só no fim do mês. Voltei para o Rio, o contato continuou, eu fui montando a pauta com calma enquanto eu lia a biografia dele, escrita pelo jornalista Arnon Gomes, Arnon que também me ajudou bastante nesse processo, e lia também sobre o Vietnã, esse conflito que se arrastou por 20 anos, de novembro de 1955 até abril de 1975, e o Zé Hamilton esteve lá em 68, quando a presença americana já era brutal e os bombardeios aéreos eram muito intensos. Mas a população nos Estados Unidos já começava a questionar o sentido daquela guerra e até a possibilidade de vitória, porque a resistência era muito feroz, o exército do Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, pela China, por outros países comunistas, então era uma guerra que ainda parecia longe de terminar, mas já havia ali um certo sentimento por parte dos americanos de que aquilo ali estava errado. Enquanto eu lia sobre o assunto, eu estive em São Paulo de novo, em outubro, para o Festival Piauí de Jornalismo. Cheguei a mudar o dia da minha passagem de volta, mas ainda estava meio confuso, porque o Zé Hamilton estava viajando para fazer uma reportagem do Globo Rural, e é aquela coisa do tempo, né? Eu achei que ele não voltaria para São Paulo a tempo. Era um domingo, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia chegar na hora do almoço, a gente combinou o papo ali para as 3 da tarde, mas para você ter uma ideia, pouco antes de eu sair para a entrevista, eu não tinha nem o endereço da casa dele. Em cima da hora chegou a mensagem com o endereço e, finalmente, na véspera do meu aniversário, eu fui encontrar um dos maiores repórteres que esse país já teve. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu vim encontrar o José Hamilton Ribeiro. Meu nome é Rodrigo. Só um momento. Obrigado. Naquele momento eu não tinha a menor ideia de como estaria à disposição do José Hamilton, porque ele tinha acabado de chegar de uma viagem a trabalho, né? E a gente que é jornalista, numa hora dessas, a gente quer dar uma descansada. Então sabe quando você fica naquela expectativa de como é que vai ser a entrevista? E essa não era uma entrevista comum. No caminho eu fui dando uma revisada na pauta, e era só sobre a cobertura do Vietnã, mas a minha pauta tinha 13 tópicos, e dentro de cada tópico várias questõezinhas que eu não podia esquecer de perguntar. Ou seja, a expectativa era tanta que eu saí do elevador e bati na porta errada. Oi? Olá, boa tarde. Casa do seu Zé Hamilton é aqui? É aqui. Desculpa. Imagina. Era a outra porta, bem ali na frente. Oi, Rodrigo, entra.
Tudo bom? Yolanda, Prazer. pode entrar, por favor. Tudo bem? Com licença. Ele tá acabando de almoçar? Tranquilo, claro. A gente andou muito na rua e perdemos horário. imagino. Essa voz super simpática é da dona Yolanda, que vive com José Hamilton. Só a história deles é tão bonita que já renderia um episódio inteiro. Eles foram namorados na adolescência, depois cada um seguiu sua vida, seu casamento. O Zé Hamilton construiu a carreira de jornalista. A Yolanda estava me contando que deu aula por mais de 30 anos na Faculdade de Artes Plásticas. E quase 6 décadas depois, eles se reencontraram poucos meses atrás e estão vivendo juntos. Agora a gente se encontrou 60 anos depois. É bonito, não é? E aí eu montei a revista que a gente tira aqui, ó. E você tira a revista de dentro. Isso que a Yolanda está me mostrando é um quadro com um exemplar original da revista Realidade, com a capa que entrou para a história, né? A foto do José Hamilton ferido no Vietnã e o título Nosso Repórter Viu a Guerra de Perto. Foi nessa edição de maio de 68 e na capa dá para ver que o preço da revista era um cruzeiro novo e 50 centavos. Essa edição que trazia a clássica reportagem Eu Estive na Guerra. Uma coisa muito forte. É, lógico. Nossa, muito impactante, né? Mas ficou bonito o quadro. E o homem que escreveu essa reportagem tão importante para o jornalismo brasileiro estava ali na cozinha, terminando de almoçar. Eu não tinha visto ele ainda. Aí se quiser sentar Tá bom. pode ficar à vontade, viu? Agradeço. Então, enquanto o José Hamilton não vem, eu convido você que está ouvindo para me acompanhar ali naquele sofá da sala. Para você imaginar, é um sofá bege com umas almofadas grandes, bem embaixo da janela. Do lado direito tinha a estante com a televisão, do outro lado um vaso com uma planta e em frente ao sofá uma mesa baixinha de madeira com vários livros. Foi ali que eu fiquei alguns minutos esperando um jornalista com mais de 60 anos de carreira, que começou muito jovem na Rádio Bandeirantes em São Paulo, mas logo foi para o jornalismo impresso. E a primeira metade dessa carreira foi muito marcante em veículos como a Folha de São Paulo, a Quatro Rodas, a Realidade, que é uma revista icônica que circulou por uma década e principalmente no início ficou conhecida pelas reportagens imersivas e aqueles textos bem saborosos de jornalismo literário. Ao longo dos anos ele publicou mais de 10 livros e acumulou um monte de prêmios. Prêmio ESSO foram vários, prêmio Vladimir Herzog, prêmio Embratel, prêmio da ONU. A lista é tão extensa que a biografia escrita pelo Arnon Gomes se chama O Jornalista Mais Premiado do Brasil. E é bastante justo. Deu para entender o tamanho dessa carreira? E ainda tem uma coisa que na segunda metade da carreira ele migra para a televisão, e aí passa pelo Globo Repórter, pelo Fantástico e pelo Globo Rural, onde ele está até hoje, aos 84 anos, na ativa. Inclusive a viagem que ele fez naquela semana foi justamente uma matéria para o Globo Rural. Mas para minha felicidade, a viagem não deixou ele cansado e ele estava super disposto para bater papo. Ô, Rodrigo! Olá, Zé. Finalmente, hein? Tudo bom? Conseguimos, né? Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Ótimo. Obrigado por me receber. Bom, feitas as apresentações, chegou o momento de se acomodar naquele sofá, aquele mesmo sofá, para começar o nosso papo. Ele não quer café. Eu tenho o que eu fiz. Você quer que eu faça outro? Você bebe esse ainda e mais tarde faz outro? Vai. Então, vou usar 2 microfoninhos, só pra gente ter um áudio bonitinho. Tudo pronto, e antes de começar, só uma coisa. Você já ouviu nesses primeiros minutos alguns sons da guerra, né? O helicóptero, os bombardeios. Então, só pra você saber, todos os sons que você já ouviu e ainda vai ouvir nesse episódio são originais da Guerra do Vietnã. Eu sei que tem muito som de guerra na internet, inclusive na ficção, né? Bom, o meu filme preferido de todos os tempos é o Apocalipse Now, do Coppola. Então eu adoraria encher esse episódio aqui com trechos do filme. Mas o objetivo aqui é muito mais documental, então eu resisti à tentação e tudo que você escutar aqui realmente foi gravado lá na Guerra do Vietnã. Só que antes da gente viajar para a guerra ao lado do José Hamilton, eu pedi para ele voltar um pouquinho mais no tempo, só para a gente entender como era o trabalho de um repórter da revista Realidade, que é bem diferente do que a gente costuma ver nas redações hoje em dia. Era um trabalho mesmo de viver e mergulhar profundamente nos assuntos que vão para as páginas da revista. E eu quero que ele conte isso para a gente agora. Tá valendo? Tá valendo. Olha, o trabalho na Realidade tinha assim uma tônica, na verdade, tinha uma tônica, que era o que o pessoal chamava de vivência, sabe? Então, você não era permitido, na Realidade, escrever sobre alguma coisa que você não tivesse vivido. Então, eu fiz, por exemplo, uma reportagem sobre o Operário de São Paulo.
Então eu me empreguei numa fábrica, trabalhei na fábrica como operário, né? O Zé Hamilton ficou 2 meses trabalhando nessa fábrica, de carteira assinada. As pessoas da fábrica não sabiam que ele era um jornalista. Depois ele se demitiu e escreveu a reportagem que saiu na edição de setembro de 67. Naquela altura, a realidade já estava de olho na Guerra do Vietnã. Não era o assunto principal da revista. Ali tinha muita matéria de ciência. O Zé Hamilton, inclusive, ganhou vários prêmios de ciência. Mas ele fazia desde investigações sobre saúde até um perfil do Chico Buarque, por exemplo. E quando saiu a matéria sobre a fábrica, ali caminhando para o fim de 67, naquele momento os Estados Unidos já tinham mais de 500 mil soldados no Vietnã. A guerra estava explodindo. E com esse barulho todo, a revista não queria saber de ficar observando de longe e cobrindo por agência de notícias. Então foi uma reflexão que a redação fez, e o raciocínio foi esse: olha, a maior revista brasileira não pode ver um episódio como esse da história pela mão dos outros. Enfim, a primeira decisão tomada, a realidade vai para o Vietnã. A segunda, quem que a realidade vai mandar? Eu soube depois que fizeram uma listinha dos repórteres e que eu era o primeiro nome da lista. Se eu não aceitasse, passaria para o segundo, etc. Mas, quando vieram me convidar, eu falei, olha, eu vou pedir 24 horas para decidir. Na verdade, eu queria conversar com a minha mulher, né? Porque se ir para a guerra sozinho... Como é que foi esse dia? Como é que foi essa conversa para você decidir? A mulher falou assim, minha mulher disse assim, é loucura, não vá. Aí eu argumentei com ela, enfim, ela disse, eu continuo achando que é loucura, mas se você quer, você vai. Então eu não fui brigado com ela, não. Ela foi contra, sempre contra, mas afinal acabei indo. E o Zé Hamilton estava indo para uma guerra completamente diferente no sentido da cobertura da mídia. Não era mais aquele tipo de conflito que você ficava sabendo dias depois pelos jornais ou ligado ali no radinho para saber o que acontecia. A televisão naquele momento estava enfiando o pé na porta nesse tipo de cobertura. 2 hours ago, I watched this airplane take off from Tan Son Nhut Air Base. It was a perfect takeoff, carrying those orphans to the United States. What can one say except when will the misery in this country ever stop? Foi uma guerra que o mundo acompanhou diariamente pela televisão. E foi a primeira que aconteceu isso. In one way, the Vietnam War was unique. It was the first televised war. The first war shown night after night in your living room. So many pictures... Porque nessa época a televisão já tinha equipamento móvel e leve que o ajudante do câmera podia levar nas costas, né? Antes o equipamento era tão pesado que era inviável. Se fazer uma cobertura de campo. Imagine numa guerra, você andar com aquela trolha. Mas na guerra do Vietnã, e foi a primeira, a televisão tinha condição de, sabe, fazer o que chama passagem ao vivo no Vietnã, né? O repórter falando do lugar onde estava havendo a batalha, sabe? Naquele momento, né? Heroism, danger, fear, all rolled into one. Words don't describe it. Richard Threlkeld, CBS News, near the Cambodian border. Então foi uma guerra que o mundo acompanhou como se fosse uma novela. A novela que o Brasil acompanhava na época, novela mesmo, novela das 8, tinha esse tema de abertura que você está ouvindo agora. Foi a primeira novela com o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. O tema não tinha nada a ver com o Vietnã, dá pra ver pela música, né? Era sobre touradas. O Tarcísio Meira fazia um toureiro. Mas o nome da novela, esse sim tinha a ver com o cenário da guerra. O nome era Sangue e Areia. E enquanto a maioria da população brasileira grudava o olho na tela da TV para ver Tarcísio e Glória, o José Hamilton grudava o olho nos livros, nas revistas, nas enciclopédias, para pesquisar o máximo possível sobre aquele país que ficava, e ainda fica, né, a quase 18 mil quilômetros de distância. E aqui eu convido você que está ouvindo
para o nosso primeiro exercício desse episódio, que é imaginar como era a preparação para uma cobertura daquelas e a logística também para conseguir os documentos, tudo isso muito, muito antes da era digital. Na época não tinha internet, mas eu ia na biblioteca e caçava tudo que tivesse em revista, né? Então, em função da viagem, aí eu fui inteirar, né, da situação com mais detalhes, né? There isn't much question that the year 1968 was the turning point of the American part of the war in Vietnam. The Tet Offensive... O seguro de vida, nenhuma companhia brasileira quis fazer, né? A Lloyd de Londres, que faz isso corriqueiramente, como rotina, né? Porque os jornalistas ingleses acompanham todas as guerras, né? Então, para eles lá era uma rotina, mas, enfim, o seguro de vida foi de Londres. A viagem foi meio complicada porque o visto para o Vietnã do Sul demorou. O visto do Vietnã do Norte demorou e nunca saiu e nem sairia. Porque eles só davam visto para jornalista do Partido Comunista. Mas mesmo do Vietnã do Sul demorou e não saiu aqui no Brasil. Então, a estratégia foi que eu fosse para a Índia e esperasse na Índia a notícia de que o visto saiu, né? E aí sim, com o visto de Nova Delhi para o Vietnã é uma viagem de algumas horas, né? Então saiu o visto e imediatamente já podia. Esse é um momento bem importante do episódio por dois motivos. Primeiro, porque agora o José Hamilton vai para o Vietnã e a gente vai entender melhor como funciona a cobertura jornalística no cenário da batalha. E segundo, porque a partir de agora você vai poder ouvir algumas passagens da reportagem Eu Estive na Guerra, um dos maiores clássicos do jornalismo brasileiro, a matéria que o José Hamilton publicou na revista Realidade, naquela edição de maio de 68. E conforme ele for contando pra gente os detalhes daquela cobertura, eu vou ter a honra de receber mais uma vez aqui no Vida de Jornalista outra figura muito importante da nossa profissão, a Renata Lopretti, do Jornal da Globo, do Globo News Painel, do podcast O Assunto. É com a voz da Renata que a gente vai ouvir, daqui até o fim do episódio, trechos da reportagem histórica do José Hamilton, começando por uma cena desse momento que ele acabou de contar, em Nova Delhi, antes de embarcar para a guerra. Às 5 da manhã, no aeroporto da capital da Índia, a recepcionista da Air France veio ao meu encontro. É o senhor que vai para o Vietnã? Sou eu. E o senhor não tem medo? Bem, eu era o único passageiro para Saigon no aeroporto de Nova Delhi, e a recepcionista ainda me disse que o avião talvez descesse na capital do Vietnã só por minha causa. Chegando em Saigon, você vê um pouco da cidade, né, do alto do avião lá. Não tinha guerra nenhuma lá, a cidade estava normal, né? Eu cheguei no aeroporto. O aeroporto é uma praça de guerra. Barricadas, altas colunas de sacos de areia, porções de terreno isoladas com arame farpado, soldados e canhões. A paisagem se completa com um edifício semidestruído por morteiros vietcongues, perto da torre de comando. E fui para o hotel que eu ia ficar, né? E o hotel onde ficavam os jornalistas. E ali tinha um clube de imprensa, no hotel tinha um clube de imprensa. Na verdade era um bar onde a turma ia beber, né? Depois das reportagens, mas funcionava um clube de imprensa com acesso ao exército americano, né? A repartição devida lá do exército no Vietnã. Como é que é a vida numa cidade que está em guerra, que o país está em guerra? Como é que é a vida em Saigon, o dia a dia? Então, de um lado o comércio funcionava, os restaurantes abriam, as escolas, né, abriam e tal. Os estudantes iam para a escola e tal, tudo bem, de um lado. De outro lado, a cidade de vez em quando era bombardeada, um certo bairro assim, era bombardeado, né? Mas à noite, em Saigon, a guerra só existia à noite.
Durante o dia você não via nada, só à noite que você ia pelo barulho. Os bombardeios geralmente eram longe do hotel onde ficavam os jornalistas. O José Hamilton ficou em Saigon durante uma semana, acompanhado de um tradutor, e aproveitou para entender como a guerra afetava a cidade. Então ele ia circular pelos subúrbios, via uma quantidade enorme de pessoas desabrigadas, pessoas que iam morar até em cemitérios, porque não tinham onde ficar, o mercado de contrabando que vendia itens do exército americano. Esse panorama de Saigon foi a primeira coisa que ele viu, mas a reportagem sobre isso saiu na edição de junho da Realidade, um mês depois daquela primeira publicação. E essa semana em Saigon serviu também para ajeitar as coisas de logística, comprar coisas que ele ia ter que levar para o fronte, inclusive o uniforme que ele ia usar na semana seguinte. O correspondente de guerra, credenciado no Exército dos Estados Unidos, ele se oferece para trabalhar com o uniforme do Exército americano. E o Exército não te dá isso, você tem que comprar no comércio vietnamita, né? No comércio local. Naturalmente que devia ter as lojas lá de grife, mas eu fui no popular mesmo, comprei um uniforme no contrabando ali, que era livre, né? Enfim, um uniforme que depois eu vi que ficou meio grande para mim, mas eu vou fazer o quê? E esses itens que você tinha que levar para te ajudar? Aí vinha a parte fora da lista oficial americana, né? Que os veteranos indicavam, né? Você devia levar umas pastilhas que tinham... Não sei se a gente comprava no próprio exército americano, mas umas pastilhas de sal, sabe? Uhum. Se por acaso você ficasse perdido na guerra, na floresta, num lugar qualquer, você precisa compensar o corpo com sal, sabe? Lista de coisas práticas que o exército não dava. Mas duas delas me chamaram a atenção. Primeiro, leva uma arma, uma pistola de bolso, uma pistola boa de bolso, que você compra aqui no chamava Mercado dos Ladrões, chamava lá. Ah, é? Mercado dos Ladrões. Tinha todo contrabando americano, tinha lá, né? Principalmente do Exército, que eles compravam diretamente do Exército e vendia lá. Comprava uma pistola americana, americana ou inglesa, né, de alta qualidade, e a preço assim bem dentro do orçamento, né, dentro da pilha de nota de 100. Estava cabendo naquele orçamento. Estava cabendo. E a outra coisa, levar preservativo, que me intrigou. Naquela época, no Brasil, preservativo era assunto de casal, sabe? Não era exposto nas farmácias. Era uma coisa assim... vista até com preconceito, né? Sim. Então eu pensei, levar uma camisinha na guerra, né? Que é o lugar mais anti-sexy do mundo, né? Claro. Foi uma camiseta então, mas aí disseram, não é para o que você está pensando, não. É que você deve ter, eles disseram, deve ter um pacotinho de nota de $100. Se você tiver que atravessar um pantanal, um córrego, um rio, vai molhar os seus dólares, e você perde, aí você fica $100, você está frito, você morre de fome aqui. E com a camisinha não, você põe um pacotinho de dólar lá dentro e pronto, né? E foi útil mesmo então para isso? Foi útil para isso, foi útil. Bom, devidamente equipado com uniforme, pastilha de sal, pistola e camisinha, o José Hamilton estava pronto para ir para o fronte da guerra. Mas antes da gente ir com ele, eu quero te apresentar aqui no episódio um personagem muito importante dessa história, que se chama Keisaburo Shimamoto, ou Kei Shimamoto, ou Shima, se você preferir, como ele vai ficar conhecido nosso. É o fotógrafo japonês que o José Hamilton contratou antes de ir para o front. Era um fotógrafo freelance que trabalhava para a agência France Press. Fazia freela para a France Press, eu tinha um contato na France Press, e falei pro cara lá, pro colega francês, eu preciso contratar algum fotógrafo experiente e boa companhia, um cara de bom temperamento, não quero uma estrela, né? Ele falou, eu tenho a pessoa. E de fato foi uma indicação assim, sábia.
Depois de uma semana em Saigon, chegou a hora de ir para o front. E ali, com a Companhia Delta do Exército Americano, José Hamilton e Shima finalmente iam ver a guerra de perto. And now suddenly it started to rain. These summer monsoon rains that hit in a flash and leave just as fast. A unidade do Exército lá, né, naturalmente, tinha um serviço do Exército que cuidava dos correspondentes estrangeiros. Então, toda tarde, um oficial do Exército, geralmente um capitão, chamava os jornalistas e indicava o que cada unidade, cada companhia ia fazer. Mas daquelas que podia ter jornalista, aí você escolhia uma para ir no dia seguinte. Uhum. Toda tarde tinha, né? Você estava credenciado junto a uma companhia do Exército Americano, uma companhia são 100 e poucos homens, né? Precisava de 2 helicópteros ou 3 daqueles helicópteros banana grandes para levar para o local da patrulha. Mas então você ia junto dos membros daquela companhia. Todo mundo uniformizado igual, né? Uhum. E a gente com um bonezinho escrito Press e uma tarjinha no peito escrito Press. Na esperança de que o vietnamita soubesse o que é isso. Press. Essas operações acompanhadas pelo José Hamilton, pelo fotógrafo japonês e pelo repórter da revista Newsweek geralmente eram patrulhas em aldeias, umas buscas para encontrar munição dos Vietcongs, então não necessariamente era confronto com o inimigo, mas assim, você está numa guerra, né? E aí eu queria mais uma vez convidar você que está ouvindo a prestar atenção no som, que é um som original da mata no Vietnã, e tentar se imaginar nesse lugar. E mesmo quando tudo parece tranquilo, você nunca sabe, por exemplo, quando pode rolar uma emboscada. E com essa preocupação na cabeça, você ainda tem que pensar na apuração jornalística, registrar o que você está vendo. Como será que funciona isso? Dá para ir anotando coisas ali na hora? Claro que no caso do José Hamilton era um esquema diferente dos jornais diários, das TVs, das rádios, porque a realidade saía uma vez por mês, então ele teria tempo para escrever as matérias até depois de sair do Vietnã. Mas mesmo assim ele tinha que fazer ali os registros da apuração, né? Tinha que levar uma cadernetinha, um caderninho, para você ir anotando. Uhum. Aí quando você chegava de volta na base, né? Ia tomar banho e comer, e jantar. Aí você tinha um tempo de passar limpo aquelas observações do dia, né? A revista era mensal. Sabe? Eu não precisava mandar todo dia, claro, nem toda semana. Era o meu caderninho. Nem era para mim escrever no Vietnã. Era para fazer um caderninho para deixar para escrever fora de lá. Entendi. Quando estivesse fora do período de Vietnã. Então eu não tinha nem mesmo que escrever as reportagens. Precisava escrever nem mandar nada para o Brasil. Não tinha que mandar nada. Perfeito. Porque era a revista mensal, né? Uhum. Então, como não tinha pressa e também não tinha muita ação nessas operações, o José Hamilton não precisava escrever as reportagens naquele momento, mas ele escrevia cartas, por exemplo, para enviar para o Brasil. E o livro do Arnon Gomes traz uma dessas cartas que ele mandou para um amigo jornalista da Folha de São Paulo. É uma carta emblemática e até profética. Ele diz assim: estou na Landing Zone Bet da 1ª Divisão da Cavalaria Aeromóvel a 2 km de Quang Tri e a mais ou menos 30 km da chamada Zona Desmilitarizada. Quechan fica a 20 km e se diz que se a situação em Quechan der bode, seremos nós, a cavalaria, que socorreremos os marines lá. Há dias participo das operações de campo, operações de limpeza do batalhão, e até agora só o que se conseguiu caçar foi o chapéu de um camponês muito usado, já furado, que nem para souvenir serve mais. A turma daqui diz que o inimigo só briga quando quer, e pelo jeito agora ele não anda querendo. A operação de hoje foi de cinema. Mato Grande, água pela cintura, molhou o meu cigarro, merda. Sanguessuga, mosquitos, rádio, helicópteros, suspense, arrozal, mas de bom mesmo, nada.
Para amanhã se prevê uma operação em Aldeia. Para vir ao fronte, contratei um fotógrafo japonês, o Kei Shimamoto, indicado pelo François Pelur, da agência France Press de Saigon, como boa gente e bom profissional. Parece mesmo bom, só que o desgraçado, toda vez que eu peço para ele me fotografar com a água pela cintura, ele diz "no good". Acho que ele espera que uma bomba me mande para o chão, para só então achar uma boa foto. Abraços e beijos, Hamilton. 19 de março de 1968. Agora vai fazer o café novo? Aquele lá não estava legal. Já falei. Um cafezinho da Yolanda para tomar fôlego, porque o que vem agora é o momento mais impressionante daquela cobertura. O dia 19 de março de 68 seria o último dia no front. No dia 20, o José Hamilton já estaria de volta a Saigon, porque era o fim do período do seguro de vida. Então ele tinha que avisar para Londres, olha, já tô fora da zona de perigo, com um dia de antecedência, tá tudo tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando chegou no dia 19, no dia seguinte eu voltaria para Saigon, o Shima me fala, olha Zé Hamilton, eu não entendo português, não deu para ler sua revista, né? Mas eu folheei várias delas, né? E já vi como é que é a pegada jornalística dessa revista aí, né? Então eu já tenho boas fotos, né, para as páginas internas, boas fotos no estilo da revista, mas não tem uma foto dramática o suficiente para ser a capa. Aí ele me convenceu a ficar mais um dia. Depois dessa decisão de fazer mais uma patrulha no dia 20, uma decisão que no fim das contas teria um impacto gigantesco, o José Hamilton e o Shimamoto precisavam escolher para onde eles iriam entre as duas opções que o exército sugeriu. Uma era um ataque aéreo, sabe, numa aldeia, numa aldeia de casas assim, de capim, né, de palha. Um ataque aéreo que ia produzir incêndios incríveis. As pessoas iam sair pela rua, assim, queimando, né? De bomba. E a outra, que era aparentemente mais light, que era a gente voltar numa aldeia onde a gente tinha estado há uns 5 dias atrás, que chamava, em francês, ficou o nome de Aldeia Sem Alegria, porque um escritor francês foi fazer lá um trabalho e morreu na guerra. Esse escritor francês não era um escritor qualquer, era o Bernard Fall, que era francês, austríaco e americano. Ele nasceu na Áustria, a família se mudou para a França e depois, já adulto, ele foi estudar nos Estados Unidos. O Bernard Fall era historiador, correspondente de guerra e talvez o mais importante analista do conflito no Vietnã. Ele já tinha acompanhado a Primeira Guerra da Indochina uma década antes e aos 40 anos ele fez a última viagem dele para o Vietnã, justamente nessa aldeia sem alegria, ou estrada sem alegria, como eles chamavam, porque era uma estrada que passava por várias aldeias e esse lugar era um grande foco de resistência dos Vietcongs. O Bernard Fall estava acompanhando uma tropa e fazendo uma gravação em áudio. Quando ele pisou numa mina terrestre, a mina explodiu e ele morreu. E essa última gravação dele, no momento em que ele pisa na mina, essa gravação foi preservada e você vai ouvir agora. O que ele fala em inglês é o seguinte: nós chegamos até uma das linhas do nosso mapa depois do tiroteio e o cheiro aqui é ruim, o que significa que é um pouco suspeito porque pode ser uma emboscada. Só que ele nem termina a palavra emboscada, ele tenta falar em inglês, it could be an ambush, mas é nesse momento que a mina explode. Ouve só. About 4:30, shadows are lengthening, and we've reached one of our phase lines after the firefight, and it smells bad, meaning it's a little bit suspicious. Could be now. Isso aconteceu 1 ano antes dessa patrulha com José Hamilton no mesmíssimo lugar. E o mais curioso é que o motivo para eles ficarem um dia a mais
era essa busca do Shimamoto por uma foto dramática, uma foto de capa, e mesmo assim eles não optaram pela missão do bombardeio, que renderia as fotos mais fortes. Porque aquelas fotos de ataques, crianças feridas, pessoas correndo nas ruas, aquilo já tinha acontecido tantas vezes que aquela violência estava banalizada, já não tinha o mesmo impacto. Por isso eles decidiram tentar a sorte na aldeia, onde havia informação de que os moradores estavam ajudando o exército vietnamita, fosse estocando arroz para eles comerem, ou guardando armas, guardando munição, e nesse lugar eles enterravam as peças de um canhão, e quando passava avião americano, eles desenterravam rápido, montavam o canhão, davam um tiro em um avião, derrubavam o avião e enterravam de novo. Isso que o exército americano foi procurar naquele dia. De março, meu último dia de guerra. Amanhã, 21, já estarei em Saigon para cuidar da volta. Os soldados da Companhia Delta, ou D, vão fazer hoje outra batida numa aldeia de camponeses a 20 quilômetros daqui. É a terceira vez que a Companhia D faz operação de limpeza nesse lugar, conhecido como Estrada Sem Alegria. Quando o helicóptero pousa no mesmo lugar, e aparentemente estava tudo tranquilo, as casas lá no fundo, não dava para ver se tinha gente ou se não tinha. A região da Estrada Sem Alegria é de várzea seca e fica a menos de 3 quilômetros do mar. A terra é fértil e se vê que bem aproveitada, com sucessivas plantações de mandioca, arroz e outros cereais. As plantações estão bem cuidadas, limpas, sem mato, mas não se vê ninguém. As casas estão vazias, algumas meio derrubadas por bombas, outras completamente arrasadas. A desolação é consequência de operações militares anteriores. A caça aos Vietcongues é implacável, e ao menor indício de que uma família pode ser-lhes simpática, fornecer-lhes alimentos, a casa é destruída e o que existir de arroz é queimado pelo lança-chamas. Aí a companhia saiu andando em direção às casas. Vocês tinham ideia de que aquilo podia ter as armadilhas ou as minas? Ainda não. Não tinha nenhuma informação. Mas aí começou a explodir americano, né? Começou a explodir. E a companhia tinha um médico e 3 enfermeiros. E os americanos devem ter orientação no sentido de que nem o médico nem o paramédico deixa de atender uma pessoa que está atendendo para atender outra, porque ficam 2 pela metade. Então chegou um momento que todos os 4 médicos estavam ocupados com feridos. E um americano que tinha pisado numa mina, né, estava lá no chão gritando de dor, sangrando, né, e pedindo socorro, me ajudem e tal. E os paramédicos todos ocupados. Aí o soldado que estava comigo, que chamava Henry, que era assim o meu assessor militar, né? Inclusive com orientação de me passar a arma quando fosse o caso. Jovem, né? 19 anos, como a maioria lá dos combatentes, né? Ele falou, Zé Milton, vamos lá, vamos pelo menos passar a mão na cabeça desse cara, porque os médicos estão ocupados, né? Sim. E o cara gritando lá, ninguém corre, não tem ninguém para, né, sabe? Claro. O rapaz falou, vamos lá fazer uma presença, né? Aí nós saímos em direção a ele, e ele na minha frente, eu atrás, e o Shima atrás de mim. Então ele passou num lugar, pisou num lugar, eu pisei em seguida e a bomba explodiu. Era uma mina, né? Uma mina. Eu tive a impressão que tinha sido em cima do soldado, né? Ouço uma explosão fantástica. É um twin interminável que me atravessa os ouvidos de um lado para o outro, dá-me uma sensação de grandiosidade. Sinto-me no ar, voando, mas ainda assim com uma certa tranquilidade para pensar. A guerra é de fato emocionante. Agora entendo como há gente que possa gostar de guerra. Uma cortina espessa de fumaça bloqueou-me toda a visão.
poeira preta, né, de pólvora que escurece tudo. Quando esgarçou um pouco a poeira, né, eu vi o Henry olhando para mim com os olhos esbugalhados, né? E eu dizia para ele: você está bem? Você está bem? Está tudo bem com você? E ele não dizia nada. Porque o problema não era com ele, né? Era comigo, eu não tinha percebido ainda, né? Eu vi o Shimamoto. Assim que a cortina de fumaça abriu, né? Depois de eu ver o Henry, eu vi o fotógrafo, né? Fotografando, fazendo a função dele, né? Claro. Mas na hora eu não pensei, mas ia ser a foto da capa. Na hora eu não pensei nisso. A capa da edição de maio de 68 da revista Realidade, aquela mesma que está protegida no quadro montado pela Yolanda na sala onde eles moram, essa capa tem a fotografia feita pelo Shimamoto, bem grande, é uma imagem do José Hamilton deitado na mata, com o rosto sujo e a mão cheia de sangue. A foto só mostra da cintura para cima e ele está amparado pelo soldado que está com a mão repousada no peito dele. E o mais incrível é que naquele momento da foto ele ainda não estava com a percepção exata do que tinha acontecido. Porque no começo não dói, né? Não dói, você não sente dor, né? Então você nem pode localizar, né, que membro que é que foi ferido. Mas aí, em certo momento, eu senti um repuxão na perna esquerda. Aí quando eu olhei, eu vi que o problema era comigo. A mina tinha levado o meu pé esquerdo com o coturno e parte da perna esquerda. Saiu uma torneira de sangue ali. E já estava formando uma poça, né? Uma poça de sangue ali na minha frente. E aí eu tive a sensação que eu ia morrer. E como não vinha médico nem enfermeiro cuidar de mim, eu comecei a gritar, né? Help, por favor, vem aqui alguém, né? E o capitão, o comandante da companhia, o comandante naturalmente treinado para isso, né? Ele veio a mim, viu a situação e percebeu que primeiro tinha que estancar aquele sangue, né? Senão... Aí ele tentou com o cinto dele fazer um torniquete na perna para parar o sangue, mas não o suficiente, continuava ainda aquela saída de sangue. Aí ele cortou um graveto do lado, assim, né? E fez um torniquete, né? Foi fazendo um torniquete com graveto e tal. E foi apertando até que parou o sangue, parou de sair sangue. E o comandante ainda estava indo mexendo comigo quando vem na minha direção o Jeremias, que era um dos enfermeiros. E ele veio, né? Veio a mim, suado, completamente suado, a roupa colada no corpo, sabe? E branco, ele estava branco. Aí olhou para mim e falou: mas você também? Você também, né? Porque ele já tinha socorrido lá, você também. Aí ele vem com uma... retira do cinturão aquelas seringas enormes de morfina, né? E pá, na coxa. Quando ele tocou a agulha, eu apaguei, né? Quando eu acordei de novo, eu já estava no helicóptero, né? Conversível, né? Uhum. Com várias estruturas de metal para aplicar a maca ali, né? Então, quando eu acordei, eu estou no helicóptero. Sim. E o helicóptero voando faz aquele barulhinho, né? Né? Um barulhinho. A brisa, o helicóptero produz, dá aquela brisa, aquele ventinho. Então, não tinha calor, aquele calorão do Vietnã, né? O barulhinho do helicóptero, mais a morfina. Eu falei: mas que barato que é essa guerra. Mas que barato, que coisa gostosa, né? E eu falo: será que aconteceu alguma coisa comigo? Porque eu via dos lados. Eu estava preso, com a cabeça presa, mas o olho mexia, né? Sentia. Isso me deu um mundão de esperanças, cada um dos dedos do pé esquerdo. Podia movê-los à vontade para qualquer lado e até coçar um no outro.
Fiz um reexame da situação e passei a acreditar firmemente que aquela imagem de perna sem pé não se relacionava comigo, mas sim a um dos 2 feridos antes da minha bomba. Pensava, se sinto os dedos é porque eles existem, e não existe dedo sem pé. Logo o meu pé esquerdo está lá, firme. Eu estava inteiro, né? Estava inteiro. Aí assim, poxa, mas o que será que aconteceu, né? Por que eu estou aqui amarrado, né? Aí estava com essas elucubrações assim, até que o helicóptero pousa em frente ao hospital, né? Quando ele pousou, imediatamente desliga, né? Porque aquele helicóptero pode cortar a cabeça do enfermeiro que vem, né? E lá vem gente. Pega a maca na frente e atrás, 2 pessoas, e sai correndo em direção à porta do hospital. Nesse momento, eu acho que acabou a morfina, parou o barulhinho do helicóptero, parou a brisa, né? A brisa. Bateu aquele calor do Vietnã, que é um calor amazônico, né? Aquele calor úmido. Eu falei, isso, agora eu vou morrer, eu estou morto, né? Ficou tudo ruim de repente, tudo ruim, melou tudo, sabe? E um homem correndo atrás de mim falando, sabe? Falando depressa assim. Aí eu falei, mas o que o senhor quer de mim? Ele falou, eu sou padre, meu filho, sou padre, meu filho. Eu falei, mas eu não sou nem católico. Ele falou, no momento desse não tem importância. Vamos falar com Deus, né? Eu falei, estou frito. Começava ali o período que o José Hamilton classifica como os dias mais tenebrosos da vida dele. Quando aconteceu o acidente, ele foi levado a um hospital de campanha, desses de lona, de emergência, e no dia seguinte ele foi transferido para um outro hospital mais estruturado na cidade de Nha Trang, uma cidade bem maior. Ele ficou ali por 1 semana. Era o fim dos anos 60 e o tratamento ortopédico na perna amputada tinha coisas como deixar a perna pendurada com peso amarrado com arame para fazer a tração, né? E não deixar o músculo retrair. Então você imagina como é que era aquilo, né? Então eu entrei num ciclo de morfina, enjoo e dor. Nessa primeira semana ainda no Vietnã, o José Hamilton teve uma companhia constante, o Shimamoto, que se sentia culpado por ter feito aquele pedido para ficar mais um dia no fronte. Ele ficou ali uma presença diária. Ele só saía para fumar e beber, sabe? Geralmente ficava bêbado todo dia, sabe? Mas ele bebia para afugentar os demônios dele, né? Porque ele achava que ele era culpado. Eu falava, mas que isso, Shima? O que aconteceu comigo isso é uma fatalidade, podia acontecer com você, né? Sim, ele estava ali também ele com você. Estava do lado. Quem também seguia essa angústia de perto era uma enfermeira italiana que ficava ali o tempo inteiro, conversava muito com ele e tentava fazer ele se alimentar, porque ele não queria nem sentir o cheiro da comida do hospital. Então ela fazia comida para ela na casa dela e levava para o hospital para ele tentar comer. Ia buscando umas receitas diferentes, mas nada estava funcionando. Um belo dia, ela trouxe um ovo cozido. Olha, por acaso, a Yolanda me deu um ovo cozido hoje. Eu falei, mas esse ovo tem sal? Tem sal. Aí deu uma mordidinha. Ah, consegui. Consegui comer o ovo. Aí botei sal no resto, comi o ovo inteiro. Aí depois do ovo, um café e um cigarro. Aí depois eu falei, dessa eu já saí. Dessa eu já saí, viu? E hoje você comeu ovo, tomou café agora, acabou de tomar um café. Exato, só falta o cigarrinho, né? O cigarrinho saiu de moda, né? Depois dessa primeira semana, com a situação melhorando, a alimentação, o mal-estar diminuindo, ele foi transferido para os Estados Unidos, foi de avião para uma base aérea no Vietnã, de onde saíam os voos mais longos, e de lá uma escala no Japão e depois para Chicago, onde o tratamento ia durar mais de 3 meses com as cirurgias e a colocação da prótese.
Ele começou a pensar na reportagem assim que ganhou um pouquinho mais de conforto e mobilidade, teve uma cadeira de rodas, foi conhecendo as pessoas que trabalhavam ali no hospital, o barbeiro, o capelão, que não era aquele padre lá da chegada ao hospital de guerra, era um outro padre. Mas esse chegou a mim, assim, calmamente, falou, vamos conversar e tal, você está sozinho aí, não tem ninguém aqui do Brasil, só estava eu de brasileiro lá na enfermaria, né? E eu me senti bem com esse padre, né? Me senti bem. E fomos conversando, até uma hora que eu comecei a chorar, né? Não de dor nem nada, diante da situação, né? Comecei a chorar, até fiquei com vergonha dele. Eu falei, desculpa, eu falei, não, eu estava esperando isso, você precisa chorar. Você chora mesmo e tal, porque vai ser bom para você, né? E de fato foi bom, depois a gente conversou mais vezes e tal. E aí, então, depois da cadeira de roda, quando eu já podia ser independente para me circular, né? Aí já começou a preocupar na reportagem, mas eu só fui escrever nos Estados Unidos, né? O acidente foi no dia 20 de março e a reportagem clássica saiu na edição de maio. Nos Estados Unidos, as coisas estavam mais tranquilas. A mulher dele viajou para lá, inclusive, eles ficaram juntos durante todo o tratamento, até a volta para o Brasil, já com a prótese. E, enquanto isso, o Shimamoto seguiu cobrindo a guerra no Vietnã. Ele fazia freelas para outros veículos e eles continuaram se correspondendo por cartas. Até que um tempo depois, quando José Hamilton já era editor-chefe da Realidade, abriu uma vaga de fotógrafo na revista. E eu escrevi para o Shimamoto convidando para vir, dando o salário, né? Eu me lembro que era $700. E era um salário de nível internacional. Todo mundo ganhava isso no mundo. Era um salário competitivo, olha que coisa. Para ele vir para o Brasil. Para ele vir para o Brasil, ficar aqui uns 2 anos, né? Ele adorou. Falou, eu vou sim para ficar uns 2 anos aí. Aí ele disse, só que eu não posso ir imediatamente, que eu estou terminando um trabalho para uma revista japonesa. Mais 15, 20 dias eu termino. Aí eu te aviso, você manda a passagem, eu vou para o Brasil com a minha mochila, né? E vou viver no Brasil 2 anos aí na revista. Tá? Nesse meio tempo ele estava num helicóptero, né, um general sul-vietnamita no helicóptero dele, né, para cobrir alguma patrulha. O helicóptero foi atingido por um fogo aéreo, né? Explodiu no ar, né, o helicóptero, então não se achou nada. Nossa, Zé. Nem do general, nem do piloto, nem do Shimamoto, né? Ninguém achou nada, sabe? Sobrou nada do Shimamoto. Esse desfecho da história do Shimamoto eu sinceramente não esperava, não sabia dessa informação, não tinha achado isso na pesquisa, então foi bem triste, ainda mais porque o José Hamilton depois tentou entrar em contato com a família dele, mas como ele era um fotógrafo freelancer e ele estava cada hora em um lugar, viajava muito, então era difícil de achar, ele não conseguiu esse contato. Essas cartas que vocês trocaram, você guardou depois por um tempo, não? Não guardei. Essa é uma história de guerra, e história de guerra nunca tem final feliz, né? É doído de lembrar, e isso só faz aumentar ainda mais a minha admiração e a minha gratidão ao José Hamilton por ter dividido com a gente essas memórias e ter lembrado tantos detalhes ali naquele sofá e nessa parte final da conversa com a Yolanda sentada ali do nosso lado. Yolanda, quantas vezes você já ouviu ele contando essas histórias assim? Bastante. Imagino. Mas cada vez que conta, ele conta com uma ênfase diferente, né? Exatamente. E hoje eu senti aqui, né? Eu não queria participar porque eu achei que era uma coisa tão íntima, não, mas não tem problema nenhum. Aí eu fiquei lá. Aí eu vi que hoje ele realmente... você tocou fundo, assim, ele falou mesmo com uma coisa, ele vivendo, sabe? Eu senti que ele passou a vivência dele.
Bom, ouvindo isso da Yolanda, é lógico que a minha emoção foi lá no alto, mas ficou também um sentimento feliz de saber que o acidente no Vietnã não define quem foi e quem é o José Hamilton. Ele não é um jornalista que perdeu a perna na guerra. Ele é um jornalista, ponto. E depois daquilo, ele construiu mais meio século de carreira e passou por outros veículos, por jornais, por televisão, acumulou um monte de prêmios, fez trabalhos muito relevantes e continua fazendo, aos 84 anos, fazendo o que ele gosta, há tanto tempo já no Globo Rural, rodando o interior do Brasil. O Paulinelli via uma montanha de gesso maior do que essa. Ele então teve a ideia de vender aquilo que não queriam nem de graça. Fazendo o que ele sempre soube fazer como um mestre, que é o jornalismo. Bom, eu podia ficar 10 horas sentado no seu sofá ouvindo você contar histórias dessa cobertura e de várias outras. Olha, sinceramente, vou te falar uma coisa, amanhã é meu aniversário. Ah, é? E olha, foi um dos maiores presentes que eu já ganhei com um dia de antecedência. Eu adorei a nossa conversa e queria te agradecer demais, assim, a sua generosidade por uma conversa que a gente estava tentando marcar há tanto tempo. Fiquei muito feliz, assim, de poder conversar com você. Muito obrigado, viu? Obrigado. E assim a gente encerra a série Memórias, agradecendo de coração ao José Hamilton Ribeiro, a Renata Lopretti pela participação especialíssima nesse episódio, e também a Lívia Laranjeira e ao Jader Rocha, a Helena Palmquist, o Ismael Machado e o Vitor Ferreira, a Patrícia Campos Melo, a Lívia Pérez, o Silvio Lancelotti, a Mariana Gross, a Cileide Alves, todos esses profissionais incríveis que passaram aqui pela série, que viveram ou estudaram coberturas importantíssimas do jornalismo brasileiro. Os 8 episódios da série estão aí, se tem algum que você ainda não ouviu, pode buscar. O Césio 137, o Ônibus 174, a Copa de 70, o caso Eloá, a epidemia de ebola em Serra Leoa, o assassinato da irmã Dorothy, o acidente da Chapecoense e a Guerra do Vietnã. Um obrigado gigante a você que acompanha o Vida, seja na série Memórias ou nos 50 episódios da primeira temporada. Se você curtiu essa jornada, espalha por aí, indica para os seus amigos e diz para mim o que você achou. Diz lá no Twitter, no @vida_jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Agora eu vou respirar um pouco e a segunda temporada de entrevistas com bastidores da nossa profissão vem aí em 2020. Combinado? A gente se reencontra em breve. Um beijo, um abraço e até mais.